Gostaria de pedir aos irmãos, e vamos ser rápidos aqui, porque o nosso tempo está indo, e diante de tantas coisas boas que acontecem na igreja do Senhor, a gente pode presenciar algo tremendo, pessoas que estão se chegando na presença de Deus, e a palavra nos diz que quando isso acontece, é festa lá nos céus. Amém. Então, vamos alegrar no Senhor, e vamos estar meditando um pouquinho na palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, Deuteronômio, no capítulo 8. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Deuteronômio, no capítulo 8. Aqueles que encontrar, por gentileza, vão se colocando de pé para que a gente possa prosseguir. A partir do versículo 11. Amém? Amém. Guarda-te de não lhe esqueceste do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, que de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o teu poder, do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, e assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, o vosso Deus. Amém? Amém. Podeis assentar. Vamos curvar as nossas frontes. Pai querido, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida e exposta. Meu Deus, no nome de Jesus, nesta hora, Deus, nos dê sabedoria que provém dos céus, nos dê o entendimento da tua palavra, para que ela possa, ó Deus, fixar, ó Deus, em nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, continuar fazendo uso desta, para que nós possamos, ó Deus, continuar crescendo dentro da tua presença. Ó Deus, no nome de Jesus, tome cada uma de nossas vidas em tuas mãos e nos dirija. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Deuteronômio é um relato praticamente que fala a respeito do povo de Israel em uma situação bastante adversa. Um povo que foi conduzido por um homem chamado Moisés e que andou durante muitos e muitos anos à procura de uma terra que eles sabiam e conheciam, mas não sabiam onde estava. E nós podemos ver que, dentro deste livro, ele vai nos mostrando algumas referências de um povo que deixou de obedecer à vontade de Deus. E por isso agora eles são tomados e são obrigados a caminhar por um deserto, passar por situações tão adversas, por momentos terríveis. E não é assim que Deus quer que a sua igreja seja conduzida. Quando cheguei aqui, vejo o irmão falando de alegria no coração, falando de uma igreja que ama aqueles que estão do seu lado, uma igreja que, antes de mais nada, coloca Deus como o principal da tua igreja. E é isso que nós devemos fazer. Todo o livro de Deuteronômio consiste em um único discurso de Moisés, feito pouco antes de sua morte. E esse discurso trata de um período de 40 anos que Israel tinha passado vagando no deserto,
E Moisés fez isso dirigindo a nova geração de israelitas. Amados, esse homem recebeu uma missão super difícil. Difícil muitas das vezes, da maneira que pensamos, porque muitas das vezes, através do coração, os homens são escolhidos para conduzir determinadas coisas, porque Deus capacita eles e faz com que eles continuem caminhando. Porque se fosse por nós mesmos, não teríamos condições. Às vezes, muitas das vezes, conhecemos este Deus, conhecemos a quem servimos, e precisamos muitas das vezes desfazer e de cumprir determinadas tarefas, mas esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. E então começamos a fazer uma caminhada, e nós mesmos, por nós mesmos, muitas das vezes escolhemos por onde passar. E isso aconteceu com aquele povo ali em Israel. Um povo que murmurava demais. Um povo que não se satisfazia com quase nada. Acredito que naqueles tempos podia agora Jesus estar passando por ali e fazer milagres do jeito que ele fez no passado e alegrar tantas pessoas, mas aquele povo que estava com o coração incrédulo não queria crer que Jesus pudesse fazer alguma coisa por eles. Eles se rebelaram contra Deus. Um povo que conhecia a palavra de Deus, que estava apto a caminhar com Deus, agora bate os pés e começa a murmurar. Estamos passando por dificuldades, mas não sabia eles que Deus estava no controle de tudo, que continuava conduzindo, por exemplo, a vida daqueles, por exemplo, que estavam a caminho daquela terra. À época, o povo estava colocado nos altos de Cades Barnea, um lugar importante em sua história, e estava na fronteira de Canaã, a terra prometida. Era o mesmo local onde os seus pais haviam estado há 38 anos antes. E era também o lugar onde Deus havia impedido a velha geração de entrar na terra prometida. O Senhor os enviou de volta ao deserto para vagar até que toda a geração morresse, com exceção de Moisés e Josué. Josué e Caleb, com exceção de Josué e Caleb. Agora pensa comigo, de repente Moisés, um homem que recebeu tão grande missão, e de repente não tem a oportunidade de entrar, por exemplo, na terra prometida. Que sirva de lição para cada um de nós hoje, que muitas das vezes pensamos que a vida pode ser levada de qualquer maneira. E que os efeitos colaterais muitas das vezes só acontecem quando tomamos algum tipo de remédio. E não é bem assim. Jesus tem nos conduzido através das palavras e nos feito várias advertências para que nós não incorramos no erro do pecado. E é isso muitas das vezes que nós temos que entender. Um povo que sofreu porque deixou de lado o seu Deus. Um povo que preferiu seguir aquilo que eles mesmos achavam que era melhor para eles e não colocou Deus na frente da batalha. Sabia de quantas batalhas e de quantas cidades eles tinham tomado e quantas guerras tinham sido vitoriosas sobre elas, mas queriam agora continuar suas vidas. Coisas que aos olhos humanos pareciam impossíveis. Jesus dava a vitória. Lendo esse livro, por exemplo, de Deuteronômio, que é coisa fantástica, e aonde eu tenho aprendido muitas coisas, e de repente eu começo a olhar, por exemplo, para a história desse povo e começo a olhar para a minha igreja hoje. Quantos de nós precisamos mudar o rumo da nossa história? Quantos de nós estamos caminhando muitas das vezes tentando romper, mas não romper em fé, romper as nossas próprias forças? Não foi bem assim que o Senhor Jesus nos deu. Nós conhecemos a história de seus pais. Era um povo chamado, escolhido e ungido por Deus. Mas perderam a visão de Deus a partir do momento em que quiseram andar sozinhos. Perder a visão de Deus significa, meu amado, andar em caminhos tortuosos, em vales profundos, em que muitas das vezes, diante com as nossas próprias forças, não vamos chegar a lugar nenhum. Seremos reduzidos a pó. Se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver
fazendo com que nós possamos caminhar. Ai de nós. Mas como eu estava dizendo a vocês, Deus quis fazer o melhor para aquele povo. Tanto é que tirou aquele povo, por exemplo, de uma situação adversa, onde aquele povo vivia numa escravidão tremenda, onde aquele povo sofria, onde aquele povo comia regrado, onde aquele povo não tinha um horário certo para dormir, onde aquele povo era açoitado muitas das vezes pelas suas fraquezas, porque já não suportava mais tanto trabalho. Mas mesmo assim, eles parecem que transformaram os seus corações em pedra. Já não sentia mais aquela coisa que sentia antes. Não perceberam, por exemplo, que estavam se distanciando de Deus. Mas como todos nós sabemos, o ser humano então é tremendamente fraco em determinadas situações. Porque a nossa paciência muitas das vezes é tão pequena. E quando eu digo isso, coloco em primeiro lugar a mim. Quando a Bíblia fala que nós temos pacientes, nós temos que ser pacientes, que nós temos que ser tardios em falar. Não é bem assim que muitas das vezes nós somos. Mas como todos aqui sabem, até mesmo a paciência de Deus tem limite. Deus quer te conduzir, por exemplo, para a terra de Canaã, uma terra onde emana leite e mel. Mas muitas das vezes, nós não entendemos isso. O que nós queremos fazer mesmo é trabalhar e juntar alguma coisa, preparando para o dia da manhã, e sem entender que Ele mesmo disse que era para que a gente não preocupasse com o dia de manhã. Mas como não preocupar? Jesus nos dá vários conselhos, e muitas das vezes temos passado de reto, nem mesmo olhando de lado. Mas muitas das vezes, olha para você ver, a paciência de Deus pode chegar ao fim, como chegou com aquele povo. Ele viu que eles tinham se comprometido com a incredulidade, e não havia nada que ele pudesse fazer para que eles mudassem de opinião. Nenhum milagre que eles realizassem conseguiria persuadir totalmente quanto à sua fidelidade. Seus corações eram como granito. Então ele disse: nenhum de vocês entrará na terra prometida, pelo contrário, agora mesmo vocês vão fazer a volta e retornar a terra. Irmãos, quando eu comecei a ler esse livro, e que eu chego lá no final dele, que eu começo a refletir sobre esses textos, eu comecei a ficar preocupado, e eu comecei a ver quão grande é a bondade de Deus. Mas também pude ver a justiça de Deus imperando sobre esse povo. E é aí que entra, por exemplo, a coisa mais grave nos nossos dias de hoje. Precisamos estar atentos. Precisamos entender o chamado de Deus para cada um de nós. E precisamos também entender que se afastarmos de Deus, nada podemos fazer. Então, nesta noite, quando eu estava lá ainda ontem preparando alguns textos, escrevendo alguma coisa, eu orava e pedia a Deus: Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Porque a coisa que mais gosto de fazer é falar e proclamar o teu nome. Não existe nada mais gostoso para mim do que isso. Trabalhando como professor de escola dominical ali na primeira igreja, aquilo tem sido motivo de engrandecimento no meu coração, porque até no conhecimento, até porque muitas das vezes diante de uma grande sala, de uma sala onde pessoas que conhecem e leem Bíblia todos os dias, te fazem perguntas, te colocam em situações, e isso muitas das vezes tem me feito procurar ficar a par da palavra, correr atrás dela, aquilo que eu não sei muitas das vezes buscar a entender, para que eu possa ajudar também aqueles que precisam. Mas Moisés, atravessando aquele grande deserto, juntamente com aquela multidão,
ele mostra o perigo da incredulidade, previne que, a menos que levemos esta questão a sério, sofreremos as mesmas terríveis consequências daqueles que caíram antes de nós. Hebreus 4:11, se a fim de que ninguém não caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está dizendo basicamente, não importa que tipo de coisa, está dizendo que vocês estejam muitas das vezes enfrentando, que tipo de coisa vocês estão enfrentando, ou quanto é impossível vocês passar pela situação, vocês não devem cair no mesmo pecado de incredulidade, caso contrário, irão acabar em um deserto terrível como eles, e muitas das vezes passamos por esta situação, por não compreender aquilo que o Deus tem falado conosco. Deus é fiel, irmão, para nos guiar. Ele é fiel, por exemplo, como foi fiel com os nossos pais, que viveram na presença dele. Ainda ontem, relembrando algumas situações aonde morávamos num lugar no interior tremendo lá, 22 quilômetros longe da primeira cidade, mas tinha lá o meu avô, que já é falecido, também a minha família, meu pai e os demais irmãos. E meu avô sempre era procurado para orar por pessoas que estavam enfermas. E isso eu comecei a aprender quando tinha 8 anos de idade. E aí comecei a relembrar de tudo aquilo, o que passávamos. A situação era tão difícil, não tinha luz elétrica. E lá não era fácil, as pessoas adoeciam, e muitas das vezes, para chegar na cidade, olha a dificuldade que tinha, até porque não tinha também automóvel, não tinha carro, era tudo no lombo de animal. Então era uma dificuldade tremenda. E eu vi várias pessoas chegando lá para o meu avô, dizendo assim: Seu João, vim aqui porque o senhor precisa do senhor em casa. O meu filho está assim, eu preciso que o senhor ore por ele. E eu comecei a enxergar, então, desse ponto para cá, a fé que aquele povo tinha, em que se o vovô chegasse lá e orasse, e colocasse as mãos em cima daquela criança, em nome de Jesus, aquela criança era curada. Os milagres aconteciam, a gente não percebia, irmãos. A gente não tinha noção da grandeza de tudo aquilo. Então, estudando esse livro, você começa a pensar nessas coisas. E como nós temos sido incrédulos, irmãos. Não cremos na palavra de Deus verdadeiramente. Ou quando cremos só numa parte e deixamos outras. E a palavra é muito certa, é muito séria em nos dizer: Deus não quer nós apenas do umbigo para cima, ou então do pescoço para cima. Ele nos quer total. Ou você é totalmente de Jesus, ou então não é. Para Jesus não tem meio termo, não tem coluna do meio. E até diria que coluna do meio para Jesus é abominável, é algo terrível. Lembra lá da carta, por exemplo, das 7 igrejas da Ásia? É mais ou menos isso. Uma das igrejas não era nem quente nem era fria, era morna. E o que foi mesmo que Deus disse? Porque tu não és nem fria e nem quente, estou a ponto de... Amados, é terrivelmente feio um negócio desse. E então comecei a verificar através desse livro algumas coisas que muitas das vezes estava passando e eu não estava percebendo. E eu comecei a ver as pequenas coisas que acontecem que para Deus tem um valor tremendo. Pequenas coisas que fazemos para as pessoas através do amor, através da caridade, um abraço que damos a uma determinada pessoa, uma visita que fazemos a uma determinada pessoa, uma conversa tão curta que muitas das vezes chegamos a uma visita e essa pessoa muitas das vezes parece que até curada e nós não sabemos por quê. E aí eu começo a entender: Jesus estava forte. O Senhor sempre usa uma linguagem forte ao se referir à incredulidade em meio ao seu povo. Termos como ira, cólera, abominação, tentar a Deus. Moisés levanta este ponto ao lembrar os jovens israelitas quanto a isso. Viste que é o Senhor vosso Deus, lá no deserto, vos levou como um homem leva o seu filho nos braços. E é isso que muitas das vezes Deus está querendo fazer comigo e com você. Nos carregar nos braços, mas nós não temos a oportunidade para Ele. Como é que Ele vai nos carregar nos braços?
tenho certeza que muitos aqui têm sido, ou diria até mesmo que todos, que têm, por exemplo, corrido atrás de servir a Deus, mas servir por completo. Até porque esta é uma igreja linda. Cheguei até a comentar com o pastor Ricardo um tempo lá, falei assim, olha, estou um pouco chateado, porque dessa vez o pastor é por saiu de férias e eu não fui convidado para pregar lá. Será que eu fiz alguma coisa errada? Fiquei sim, ué. Fiquei preocupado. Mas aí ele me convidou, e na época, no dia que ele me convidou, eu tinha uma outra igreja também que já tinha me convidado para ir lá falar, por exemplo, em nome de Jesus, e eu vou. Eu não sou aquele ésimo pregador, mas eu falo com Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que salva. E para mim, quando eu estou falando dessa forma, eu estou falando tudo. Eu não preciso falar mais nada. Porque Jesus não está preocupado aqui que você vem e fala bonito, que você fala lindo, que você tem uma dicção legal. O que Jesus está querendo mesmo é ver o seu coração e o meu coração. Se ele estiver voltado para Deus, é isso que ele quer. E a partir daí você poderá ter tudo. Porque quem faz isso, Jesus conhece. Jesus está no meio da igreja. Quando você adentra aqui, você pode ter certeza, olha, Jesus já está caminhando sobre a sua igreja. E muitas das vezes eu costumava dizer, quem vem à igreja para receber uma bênção, levanta a mão. Eu falo assim, todo mundo levanta, né? Porque quem é que não vem na igreja para receber bênção? Só se o cara botou, mas não é possível, não tem jeito não, né? Então todos que vêm aqui, vêm para receber a bênção. Meu amado irmão, a partir do momento que você adentra na porta desta igreja, tenha certeza, tenha absoluta certeza, você já está sendo abençoado. Porque é isso que acontece com o povo de Deus. Irmãos, eu vou pular algumas partes aqui, porque o nosso tempo é curto, então nós temos que abreviar. Mas preciso dizer algo antes. O povo de Israel vacilou. Mas esta igreja não vai vacilar. Eu tenho certeza disso. Porque essa igreja está na presença de Deus. Diante da promessa de Deus. Ao invés de aceitá-lo, segundo a sua palavra, insistiu aquele povo em enviar espiões lá em Canaã. E sabe mesmo o que foi mesmo que aqueles espiões fizeram quando foram em Canaã? Aqueles espias estavam com o coração não voltado para Deus, mas estava com tremendo medo. E quando chegou lá, falou, né, e viu o que viu, e voltou com tremendo medo. Aqueles que seguem a Jesus são medrosos? Aqueles, aonde um servo de Deus chega, o diabo tem que correr, irmãos. Pelo menos é assim que a palavra diz. Aonde um servo de Deus coloca a planta dos pés, o diabo tem que correr. E não é o diabo correr atrás do servo, não. É o servo correr atrás do diabo e manda fora mesmo. É isso que acontece. Dá para você ver o que aconteceu com a velha geração? Que todos eles foram mortos? Que eles não tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida? Não tiveram o privilégio de saborear tudo aquilo que lá tinha? Dá para entender? Um povo que conhecia a Deus, um povo que foi dirigido por Moisés, um dos maiores homens da história bíblica. Como é que pode isso acontecer, irmãos? Como é que pode isso acontecer? O envio daqueles espiões para Canaã foi um ato de incredulidade. Porque Jesus tinha dito para eles o seguinte: olha, vocês vão em frente e aquela terra será de vocês. Ó, se tiver de guerrear, vocês vão guerrear. Se tiver de derrubar muralhas, vocês vão derrubar. Se tiver de fazer o que tiver de fazer, vocês vão fazer. Porque eu estou dizendo que vocês vão fazer. E quando Deus promete, Deus cumpre. Aquele povo já tinha passado por situações adversas, mas não lembrava mais daquilo. E esta igreja hoje entende isso. Nós estamos, por exemplo, numa tremenda batalha. Mas a vitória é nossa. Porque na frente vai Jesus. E o nosso Deus é grande. O nosso Deus é um Deus tremendo. Ele nos dá força. E quando eu falava com vocês daquela pequena história, por exemplo, eu me lembro, por exemplo, eu até escrevi aqui no finalzinho aqui, ó, a respeito que eu não podia deixar de contar para os irmãos. Um homem chamado José Constante morava para baixo de nossa casa aproximadamente 6 quilômetros.
A esposa dele estava com uma febre tremenda. E não tinha, naquele tempo, os remédios, muitas das vezes, eram estocados, mas acabavam. E como era muito longe para ir à cidade, era difícil você continuar tendo aquela coisa. E de repente alguém saiu, vai na casa de um, vai na casa de outro. E aquele homem já tinha, por exemplo, ido na casa de 4 ou 5 pessoas. E não tinha encontrado o remédio para cortar a febre da sua esposa. E lá estava, por exemplo, as irmãs molhando o pano com água, colocando em sua testa. E de repente aquele moço chega lá na casa do vovô e pergunta para ele: Sr. João, tem jeito do senhor ir lá na minha casa orar pela minha esposa? Ela está passando mal e eu não estou tendo remédio. Eu disse: não, meu filho, não esquenta a cabeça não, o remédio para isso é Jesus. Se você ainda não sabe, fica sabendo a partir de agora. Constantino, ele não era um homem ruim, gente. Eu não sei se matou ou não, mas alguém falava que ele era matador. Eu nunca vi. E no trato com a gente também é uma pessoa espetacular, muito educada e tal. Senhor da roça, caipira, lá daqueles cantão, falava bem, né? Aquela língua chola e tal, etc. Mas quero dizer para vocês que o vovô, na mesma hora, mandou arriar um animal, amontou e foi até lá. Quando chegou lá, a febre da senhora já tinha passado. O que aconteceu? Eu coloquei porque eu me lembrei do fato, e depois disso, muitos anos depois, a filha do vovô João, que é minha tia, pregando, por exemplo, numa das igrejas da Assembleia, ali perto do bairro de Santo Agostinho, deu testemunho, aí eu me lembrei de toda a história. E eu vi aquele homem chorando, irmãos. Eu vi aquele homem chorando. Porque antes de sair, o vovô só disse para ele assim: olha, você crê em Deus? Creio. Você crê que existe um Deus? Creio. Pois é, esse Deus é capaz de tudo. Olha, ele é dono disso tudo, ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Foi mais ou menos isso que o vovô falou. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, tudo pertence a ele. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode matar se ele quiser. Como ele fez, por exemplo, no ano passado com esse povo. Se você crê em Deus, enjoelha aqui comigo. E eles enjoelhou na beirada da mesa, e eu era pequeno, estava eu, estava o João, estava o Jurandir, estava a Elza, e mais alguns dos meninos. E o vovô apenas pediu: sai, vai brincar lá fora, que agora nós vamos falar com Deus. Eu até imaginei que ele fosse fazer com que a gente envelhasse também, né? Porque era costume dele. Mas nesse dia não mandou. E quando eles chegam lá, a mulher já estava curada. Lembrei da passagem bíblica. Quando lembro, por exemplo, não posso deixar de falar. Então é assim que acontece, irmãos, para todos aqueles que creem, por exemplo, em Deus. Para todos aqueles que entregam a sua vida totalmente a Jesus. Para aqueles que estão na dependência de Jesus. Quando você passar por alguma situação de dificuldade, lembre-se disso. Jesus é a única solução para os nossos problemas. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e complete em nossos corações aquilo que poderia ser dito, que não foi dito, mas a palavra lida, para mim, já é o suficiente. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.